Pessoas, tudo bem? Cá estou eu com um cachorrinho. Bonitinho. Né? Então eu vou falar desse troço que vocês estão falando aí do Metaforando. Eu nem sabia o que estava rolando com o Metaforando. Não, eu não vejo canal dele, né? Mas eu vi o André Guedes zoando Metaforando e achei muito perfeita a zoação do André Guedes. O Ministério das Microexpressões Faciais é uma coisa interessante esse termo que foi cunhado pelo Metaforando ou por algum autor que ele gosta, microexpressões faciais. Micro é uma coisa assim minúscula, né? O que eu conheci eram expressões faciais, né? E aí um cara chamado Thiago Santelli, sei lá, fez um vídeo das máscaras no Metaforando. A Metaforando foi lá, tá com o processo em cima dele, meu cachorro tá aqui. E assim como esse é um canal de música e entretenimento, vou falar algumas coisinhas sobre YouTubers. Bom. Olha, isso daí não é aceito no judiciário, tá? Não é aceito, senhoras e senhores, troço de minha expressão facial. Porque o músculo, papapá, já notou? Ele coloca um monte de músculo, nome de coisa assim, pra impressionar você, né? Será que ele sabe o nome de tudo que é músculo mesmo, assim? Porque a pessoa tem que ficar estudando a anatomia dos músculos faciais, né? Assim, é uma coisa assim, você tem que pegar um crânio, músculos, assim, um negócio assim que normalmente eu vejo dentista, cirurgiões específicos, como é que é de otoboxo e bucomaxilar, sei lá. Esses caras que mexem com cara, bucomaxilar, uns troços assim. E o cara se diz um perito. Perito, como assim você trabalha da Polícia Civil? Vem cá, assim, você tá assim, perito. Você trabalha na Civil, cara? Trabalha da Federal, mano! Trabalha da Polícia Federal! Exato, então ele dá assim mesmo, nome de um monte de coisa, mas o que ele tem que é legal, aquilo é um produto de entretenimento, tá? A gente pode ensinar um pouco sobre a natureza humana, mas os vídeos dele são entretenimento. Meu cachorro soltou um pãozinho. Isso não é entretenimento. Isso não é tão legal. Ele soltou um pum. E aí? Qual será a microexpressão facial deste animal? A microexpressão facial do caramelo vira-lata depois de soltar. Qual será a microexpressão facial? Mas, cara, aqui não é um produto de entretenimento, muito baseado no quê? Baseado na edição. Ele tem uma edição perfeita. Muitos youtubers têm uma edição do cacete, assim. O conteúdo, assim, pode até ser superficial, mas se a edição é boa, a galera chega, vai lá e assiste. Aí esse Thiago, não sei o que lá, tava dizendo que isso é tudo pseudociência, né? É interessante que eu acho que o Metaforando tava falando que um outro cara aí de expressão corporal também era pseudociência. Todo mundo, você é pseudociência, você é pseudociência, você é pseudociência. Bom, o que eu sei é o seguinte, aquilo é entretenimento. Talvez ensine um pouco para você sobre a natureza humana. Mas não é uma ciência exata. Nem sei se é ciência, né? E judicialmente aquilo não pode ser aceito, até porque as pessoas diferem umas das outras muito. Eu, por exemplo, tenho a fisionomia fechada. Eu até tenho umas rugas aqui. Fiquei com ruga bem cedo. Ficar fazendo assim o tempo todo. Eu tenho uma cara séria. Tem gente que dá notícia de morte rindo, que nem um determinado pastor aí. Mas, então, gente, assim sem falar nas questões culturais. O Metaforando falou que o Vladimir Putin tinha medo. O Vladimir Putin com medo do vídeo que o cara tava com ódio, assim, encolhido. Falando assim. E o Putin ele tem algum problema que ele tem um problema de locomoção ou de movimentação. Ele realmente tem um problema no braço ou de coluna, alguma coisa assim.
Então tem muitas coisas ele dizendo que o Putin estava com medo. Medo do quê? Tem bombas atômicas na mão dele. Ele pode explodir o mundo na mão. Eu que tenho medo dele, muito, tá? Saca? Quando eu vi assim o metaforando falando aquilo lá, gente. Que isso, cara. Aí eu deixei de levá-lo a sério, mas realmente ele se fia muito nessa questão de edição e de usar nomes complexos. Você usa nomes complicados, aí você dá uma sensação de ser muito importante. Eu gostava mais do Ricardo Ventura, que o Ricardo Ventura parava, explicava. E o Ricardo Ventura, por outro lado, tem uma edição horrível. Os vídeos dele são muito mal editados. Só que ele foi ficando muito politizado, muito assim, e começou a querer vender o método lá dele. Aí eu não acho essas coisas legais, não. Mas o que acontece é o seguinte. O Metaforando é um cara que ele não é um perito. Para você ser perito, você tem que trabalhar em um órgão público, ou então você tem que ser credenciado junto a um órgão público, como, por exemplo, um tribunal, para poder atuar como perito em processos. E o que ele oferece é um produto de entretenimento. E ele deu um tiro no próprio pé ao processar o cara que fez um vídeo fazendo exatamente o que ele, Metaforando, faz. Bom, se ele me processar, ele vai se dar mal, porque ele que vai ter que contratar advogado. Eu não vou precisar contratar advogado, tá? E eu não tô ofendendo ninguém, eu só tô dizendo que ele não é perito. Que para você ser perito, você tem que ser credenciado junto ao órgão público, trabalhar em um órgão público, eu sei, porque eu sou advogada e eu não sou perita, mas eu já atuei em perícias. Aí o que eu fazia? O juiz nomeava o perito, a parte interessada pagava o perito e eu chegava e fazia os quesitos para o perito ir lá responder. A advogada chata aqui presente e o outro advogado, também chatinho, fazia um monte de quesito para apurrinhar o perito, que ganhava uma grana muito boa de honorários. Isso se for um perito, assim, judicial, cadastrado, blá, 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 blá. Aí tem os peritos, grafotécnico, perito não sei o que lá, perito não sei o que lá, que trabalham na Civil, na Polícia Civil, Polícia Federal, e que fizeram concursos públicos bastante difíceis. Tá? Eles trabalham ali. Então, o que ele oferece é um produto de entretenimento. Ele chegar e sair processando uma pessoa por fazer exatamente aquilo que ele faz. Eu tentei ver o vídeo desse tal de Thiago, achei um saco, eu só vi a metade, né? É um absurdo. Ele deu um tiro no próprio pé. Agora, dizer que é o maior canal de ciências, sei lá o quê, isso daí eu não sei, gente, porque tem muitos canais de linguagem corporal em inglês. Muitos. O que acontece é o seguinte, que quando esses canais eles começam a usar muito imagem de Fox News, de CNN, aí há uma reivindicação de direitos de imagem e com o tempo esses canais vão sendo derrubados aqui no YouTube. Mas eles devem estar por aí no Rumble, em outras plataformas, Dailymotion, sei lá. Então o cara cometeu um erro. Mas não leve tão a sério esses canais, entendeu? Não leve. Porque existem muitas diferenças culturais, muitas coisas assim diferentes, né? Não leve, não acho que aquele cara é um guru, oh meu Deus. Ele tem um canal de ciências comportamentais. Ele fala de microexpressões faciais. Ele mostra o nome de nomes diferentes, esquisitos, de músculos da face. Ele mostra gráficos. Ou então ele tem um método que ele desenvolveu. Ai, que incrível, ele desenvolveu um método. Não leva esses caras tão a sério, não, gente. Leva não. Hoje em dia, cara, as coisas tão complicadas. Né? Tão complicadas. Então, pô, assim... super errado isso que o Vitor fez de processar o cara, tá? Foi um tiro no próprio pé. Eu nem saberia quem era esse Thiago. Aí quando eu soube do processo, né, que foi até o André Guedes que chegou e colocou lá, fez uma sátira, o André Guedes, cartunista. Aí eu pensei, não, quero ver o que tá rolando. E eu fui ver o vídeo do tal do Thiago, tem algum fundamento. Mas o vídeo deve ter tido muito mais visualização, um impacto muito maior, porque o Metaforando foi atrás.
Putz, cara, putz. Ai. Não foi legal, não foi legal isso que ele fez, metaforando. Né? Essa fauna do YouTube aqui é um lugar bem esquisito, cheio de coisas estranhas. Pessoas que dizem que são o que não são. Né? Ou que dizem ser mais do que realmente são. Olha, eu não sei, tá? Aí eu vendo os comentários lá do vídeo desse Thiago, aí as pessoas metem constelação familiar, umas terapias alternativas, começam a criticar junto. Nada a ver. O que acontece é o seguinte: o metaforando tá errado em processar um cara que faz rigorosamente o mesmo que ele faz. Tá, é um cara grosseiro, ele fala umas coisas que eu não achei legais, mostra como se fosse uma coisa legal um político sendo esfaqueado, eu acho isso horrível. Por mais que eu não aprecie esse político cujo nome eu não vou citar, porque eu estou aqui em Brasília e o clima está muito ruim desde aquele episódio em janeiro, que eu não vou citar, né? A situação aqui está complicada, né? A gente não tem nem governador, então não posso citar esses nomes. Então, eu não acho legal ver a cara de uma pessoa sendo agredida, por mais que seja alguém que eu não goste. Não que eu goste do outro também, eu não gosto de nenhum político, né? Assim, mas eu não acho legal ver ninguém sendo agredido, né? Não é legal, saca? E então, não, o Vitor deu uma bola fora muito grande, assim. Ele tinha um canal de entretenimento que explicava um pouco sobre a natureza humana, né? E eu vou deixar bem claro, é entretenimento aquilo, cara. Vai me processar? Ah, vai lá, cara. Eu tenho exceção da verdade. E não sou eu que vou ter que pagar advogado, vai ter que ser você. Entendeu? Uhum. Mas eu acredito que exista linguagem corporal. Claro que sim. Eu estava lendo um livro aqui de um cara chamado Pierre Weil. É interessante. Mas eu desisti, porque aconteceram muitas coisas, veio pandemia, aconteceram coisas terríveis no mundo, né? E eu comecei a ler outras coisas, me interessar por outros assuntos. Então, mas você não é não sei, o grande conhecedor do bem e do mal que desvenda a alma das pessoas. Por entender de expressões faciais, você não é, tá? Então, pô, sacanagem aí, Vitor. Pô, processar o cara pegou mal, viu? Pegou muito mal, assim. E. Puta falta de sacanagem. Vocês lembram dessa? Puta falta de sacanagem. Mas não tá legal. Beijinho, gente. Boa semana para vocês.